Olá, tudo bem? E aí, você sabe qual a diferença entre o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo? Talvez você pense que são a mesma coisa. Ah, Rafaela, é tudo a mesma coisa, fruto do Espírito, né? A gente pede lá, né, a fé, a gente pede o fruto do Espírito, aí a gente pede, né, falar em línguas. Você tá vendo a diferença? Tá tudo errado. Muitas vezes eu já ouvi pessoas orando: Senhor, nos dê, Senhor, o dom do teu Espírito. Nos ensine, Senhor, a amar. Nos ensine, Senhor, a ser bons uns com os outros. As pessoas muitas vezes não sabem diferenciar. Talvez você não saiba diferenciar, mas eu quero te falar de um jeito mais rápido, mais objetivo, mais simples, para que você nunca mais erre, para que você nunca mais cometa esse engano e talvez você esteja orando errado. A palavra do Senhor diz em Tiago que muitas vezes nós não recebemos algo porque não sabemos pedir como convém. Pedimos errado, muitas vezes para os nossos próprios deleites, diz a palavra. E talvez você esteja orando errado, sabe? E uma amiga me pediu para que eu explicasse, Rafaela, como eu devo pedir os dons, e eu quero te explicar isso. A principal diferença entre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo é que um é como se você recebesse numa caixinha de presente e o outro é produzido em você, é forjado em você. Rafaela, mas como assim? Escute, os dons do Espírito Santo são dados a cada um conforme o Espírito Santo lhes concede para levantar a sua igreja, para edificação da sua igreja. Ele vai usar os dons do Espírito que você pede a ele, não para você, mas para o outro. Você entende? O dom que é te dado não é para você, é para o outro. É como se você estivesse pedindo um presente para você, para que você presenteie outra pessoa. Como assim? Se eu peço a Deus o dom de pregar a sua palavra com sabedoria, com entendimento, aquele dom não é para mim. Por mais que eu esteja amando, adorando, entendendo a palavra, mas é para eu abençoar a vida do outro que estará recebendo a palavra através da minha vida. Entende? O dom. Aonde está, Rafaela? Onde está a diferença? Escute. Os dons do Espírito Santo estão lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Lê lá comigo. Olha, diz assim. No versículo 8 diz assim: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outra o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. No versículo 31 diz assim: Portanto, procurai com zelo, com cuidado, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Depois você lê aí na sua casa 1 Coríntios no capítulo 12. E ali está falando não somente dos dons do Espírito Santo, mas também os ministérios a qual nós somos chamados. Rafaela, dom não é ministério? Não. O dom é dado, às vezes você recebe o dom de curar, o dom de falar em línguas, o dom de discernir os espíritos, mas isso não quer dizer que você está apto para algum ministério. Existe o ministério de mestres em relação a ensinos, existe o ministério profético, existe o ministério, né, o episcopato, existem muitos ministérios. Então depois você lê lá, e aí é para outro vídeo, nós podemos falar sobre os diferentes ministérios, a gente pode colocar mais lá para frente. Mas o fruto do Espírito Santo, não. E aonde está, Rafaela? Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, vai falando das obras da carne que são manifestas, mas o 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Depois nós podemos falar sobre cada um deles, que é uma delícia estudar sobre o fruto do Espírito. Então, Rafaela, caramba, eu estou orando por uma coisa que não tem nada a ver. Você conseguiu entender? Os dons do Espírito você pode pedir. Você pode orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu gostaria de ser usado na tua casa, eu gostaria de ser útil na obra da igreja, eu gostaria de ser usado em dons, eu queria profetizar, Senhor, porque o apóstolo Paulo fala: se você fala em línguas, procure profetizar, porque aquele que fala em línguas, fala línguas para a sua própria edificação. Então não vem com essa de, por exemplo, alguém chegou para você, aí começou lá a falar em línguas para você. E balá, 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 balá. Aí daqui a pouco você. E não fala nada. Não fala nenhuma linguagem em português, que é a sua língua materna. Aí você vai falar: ah, tá bom, o irmãozinho foi usado para mim. É mesmo? O que que ele falou? Ah, não sei, ele estava falando em línguas. Então, meu querido, ele não estava sendo usado para você. Ele poderia até querer falar alguma coisa para você, mas ele não desenrolou. Então, não está sendo usado. Porque se não tem entendimento, aquele dom ficou sem fruto. A pessoa não entendeu nada. Então, se você fala em línguas, peça ao Senhor também para interpretar. Se você for ser usado para alguém, eu não vou saber, Rafaela, como falar. Peça ao Senhor, ele vai te ajudar. Então, o dom do Espírito, seja para curar, seja para profetizar, seja para operar maravilhas, né? Que é levantar da cadeira de rodas, ressuscitar mortos, todas aquelas questões, aqueles dons maravilhosos, peça ao Senhor. Rafael, então, se eu pedir, ele vai me dar todos os dons que eu pedi? Não, ele vai lhe conceder segundo aquilo que você suportará, segundo aquilo que for útil para a operação da obra na sua vida, na sua igreja, ao qual você congrega ou aonde você visita. Então ele te dá. O apóstolo Paulo fala: busque, busque, peça ao Senhor, ele dá. Segundo a operação das suas maravilhas, segundo a sua bondade, mas o fruto do Espírito não. O fruto é forjado na sua carne. Através de quê, Rafael? Então eu vou pedir ao Senhor para me dar o fruto da temperança, da mansidão, da longanimidade, do amor, e ele vai me dar? Não. Eis o X da questão. Se você pede paciência ao Senhor, ele vai te colocar em situações que vão precisar que você tenha paciência, então será forjado em você. Se você está precisando de uma vaga de emprego, seja lá o que for, aquilo vai ser gerado em você. Se você não consegue calar a boca, não consegue não dizer palavrão, não consegue, se você é uma pessoa iracunda, se é uma pessoa colérica, e aí a pessoa pisou no teu calo, você já explode tudo, você precisa da temperança, que é o domínio próprio. Senhor, eu preciso do domínio próprio, eu preciso. Aí você acha que vai chegar numa caixinha de presente para você? Nananina, não. O Senhor vai te colocar em situações que vão exercer em você o domínio próprio. Ele vai te colocar uma pessoa bem chata, uma pessoa que tira você do sério, para que seja exercido em você, para que seja forjado em você esse dom. Às vezes você nem se deu conta. E aquele dom já está sendo forjado, aquilo já está entrando em você, já está formando frutos em você. Qual a diferença maior, Rafaela? Um te leva para o céu, o outro não. Se você recebe os dons do Espírito Santo, não quer dizer que você vai estar assim com o Senhor e que você já vai estar para o céu, já vai ser salvo. Não. Claro que não. Mas o fruto, quando é forjado em você, faz você ficar cada vez mais parecido com Cristo. E aí você vai sendo preparado diariamente para morar no céu. O fruto te leva para o céu, porque faz você agir como Cristo, ser como Cristo. Agora, o dom do Espírito, não. Eu posso acabar aqui de ministrar para você, de pregar para você, de profetizar para você, e aí ir para o inferno, porque não tem uma vida com Deus. Mas, Rafaela, Deus usa. Como Deus usa alguém que está todo sujo, todo torto? O dom é dado sem arrependimento. É por amor a você que está escutando esse vídeo. É por amor a você, quando ouve uma pregação, que o Senhor usa aquela pessoa. O dom é dado sem arrependimento para a edificação da igreja, por amor àquele que está ouvindo.
Você entende? Às vezes eu não estou bem com Deus, mas o Senhor vai me usar por misericórdia, você que precisa ouvir isso. Então, isso quebra o tabu de que todo mundo que está sendo usado é cheio do Espírito Santo de Deus. Não. Você entende? Está aí a necessidade de nós sermos forjados no fruto do Espírito. Quer ser usado na palavra, na profecia, na cura? Busque no Senhor, peça, vai orar, jejua, fale com Deus, Senhor, eu quero. Também não pense que Deus vai te dar um dom por causa da sua vaidade, porque você quer ser visto na igreja, porque você quer ser uma pessoa, o super crente, que fala e as coisas acontecem, o super profeta. Por isso que muitas vezes Deus não dá dons, porque Ele não dá a glória dele a outro. Você compreende? Então, se for para que você seja usada, para que você seja cheio do Espírito e leve a mensagem da cruz, para que você seja útil na obra do ministério, então peça, ore, jejue, clame ao Senhor e Ele vai te conceder segundo a sua vontade. Entende? Há muitos anos eu pedia o dom de falar em línguas, o dom, né, ser batizada com o Espírito Santo, falar em outras línguas, e por muitos anos o Senhor não havia me dado. Até que quando eu nem pensava mais, o Senhor me batizou. Sabe? Eu pedia sim o dom da profecia, porque como o apóstolo Paulo diz, o dom de falar em línguas só serve para me edificar, mas eu queria abençoar a igreja. E o Senhor, pela graça e misericórdia, me concedeu. A palavra eu nem pedia, eu era nova convertida. Sim, eu estava lá na igreja e chegou um irmão. Fala assim, jovem, eu tinha 15 anos, o Senhor colocou na tua mão hoje pela manhã, eu via uma caixinha de presente, ele me falava que era um dom. Eu tive que ir lá, clamar ao Senhor, perguntar que dom era esse, ele não havia me falado. E Deus me deu em 2 Timóteo, no capítulo 2, nunca vou me esquecer. Ali o apóstolo Paulo estava admoestando Timóteo para que usasse o dom que havia sido dado a ele, o dom da palavra, o dom de exortar. E o Senhor havia me dado, foi um presente. Agora o fruto, a fé, a paciência, a mansidão, o amor, todos os dias tem sido forjado na minha carne, a ferro e fogo, igual boi, sabe, que marca lá para que você nunca mais seja o mesmo. É isso aí. Ai, Rafael, então nem vou pedir a Deus o fruto do Espírito. Mas você não quer ir para o céu? Você não o aceitou para ser como ele? Você não quer ser como Jesus? Então por que você tem medo? Seja forjado, passe pelas lutas. As provas, as lutas servem para forjar em você o caráter de Cristo. Olha aqui, ó. Seja a atitude, a nossa atitude como a atitude de Cristo. Nós precisamos ser como ele. E para isso, os frutos, o fruto, Gálatas 5:22, serão forjados. Queira você ou não. Então que você queira, porque quando você quer, é mais fácil. Quando você quer ser forjado, quando você quer ser trabalhado, ser como ele, é mais fácil. Aí você não fica 40 anos no deserto, você não fica a vida inteira numa prova, porque você quer aprender logo. Então, é como aquele xarope amargo, você toma logo para ser logo curado, tá bom? Que você venha ser abençoado nesta manhã, que você seja cheio do fruto do Espírito e também seja usado nos dons do Espírito Santo para a edificação da igreja do Senhor, tá bom? Que Deus possa te abençoar, te encher de graça, de sabedoria, da sua presença nessa manhã. Que Deus possa te abençoar. E eu fico por aqui, você fica por aí, mas juntos, clamando ao Senhor, para que venha cada dia mais nos fazer como Ele é. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.